Olá, povo de Deus, pessoal aqui dos grupos onde eu faço parte, irmãos e amigos em Cristo. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é motivo de alegria poder estar trazendo para vocês um minuto de meditação, né? Eu senti vontade de gravar esse vídeo para vocês poderem entender um pouquinho como as coisas funcionam no mundo espiritual. Porque nós vivemos em um mundo onde hoje dentro das igrejas infelizmente não é mais pregado a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo onde as igrejas são utilizadas para fazer show de pregação, show de cântico, desfile de moda. É feito de tudo ali dentro, menos pregar a verdade, né? Então eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia, se puderem. No livro de Timóteo, eu não vou ler todo, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 17 em diante, que é uma exortação que Paulo traz a Timóteo acerca de algumas coisas já no final da sua carreira, né? E lá no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal e visível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, limites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, da qual... Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte do versículo aqui, ó. Conservando a fé e a boa milícia, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Interessante, né? A primeira coisa, eu quero que o povo lê, o povo não entende e muitas das vezes vai na igreja, o pastor deveria ensinar e não ensina. Então, irmãos, eu queria que vocês meditassem comigo aqui no livro, nesse capítulo, na parte 19 do versículo e na parte 20. Veja bem a orientação de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Conservando a fé, primeira coisa, ele manda que Timóteo conserve a fé. A boa consciência. Aí o que ele diz, um conselho que ele dá a Timóteo, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio, ou seja, afundaram na fé, se afundaram. Por quê? Porque não conservaram a fé, rejeitaram a fé e não conservaram a boa consciência. Entende? Quando você vê uma pessoa ímpia, que não é crente, uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra como nós temos, fazendo alguma coisa errada, você ainda deixa passar, você não releva. Agora, quando você vê alguém que disse ou que se diz que foi ou que é teu irmão, fazer o que estão fazendo por aí, fica difícil. Entendeu? Depois, no próximo versículo, Paulo continua exortando assim, ó: e entre esses que afundaram na fé, que não guardaram a fé, que não estão tendo consciência, que afundaram, que naufragaram na fé, ou seja, que se desviaram dentro da fé, eu apresento a ti, ao qual eu entreguei a Satanás, Emineu e Alexandre. Vocês vejam que esses dois, Emineu e Alexandre, eram dois discípulos de Paulo, eram irmãos na fé,
eram servos da fé, caminharam lado a lado com Paulo. E Paulo lá na frente ele chama Timóteo e diz: olha, esses dois que estavam comigo, esses dois que estavam ao meu lado, esses dois que eram discípulos, que gozavam da mesma fé, eu estou orando por eles, viu? Eles fizeram tudo errado, eles andaram tudo errado, mas eu estou orando por eles, Deus vai fazer uma obra. Foi isso que Paulo fez? Foi isso que Paulo falou para Timóteo? Não. Paulo diz assim, ó, e os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vocês vejam que Paulo entregou 2 obreiros da igreja que estavam vivendo em desconformidade com a palavra ao diabo. Aí quando eu vou no grupo, quando eu vou no meu canal, quando eu vou numa igreja, quando eu venho aqui, eu falo alguma coisa, as pessoas dizem assim: ah, o bispo é duro, o bispo não tem amor, o bispo não tem coração, é estúpido. Ele envergonha os outros dentro do grupo, na frente de todo mundo. Um homem de Deus não faz isso. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está me ouvindo. Você sabe quem foi Paulo? Se você sabe, beleza, muito bem, que Deus te abençoe. Se você não sabe, eu vou te dizer. A terça parte, sabe o que você sabe? Entende de matemática? Sabe o que é a terça parte? Se não sabe, eu te explico. Se você tiver 3 laranjas, a terça parte de 3 laranjas é 1. Se você tiver 30 laranjas, a terça parte de 30 laranjas são 10. Ou seja, é quase a metade. Vocês estão entendendo? E a terça parte do Evangelho, do Novo Testamento que você tem na mão, foi Paulo que escreveu. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar longo, mas foi Paulo que escreveu isso. Você está entendendo? Foi Paulo quem escreveu. Paulo, depois de Jesus, foi considerado o maior missionário que já existiu. Ele ultrapassou Pedro e alguns acreditam que ele ainda fez mais do que Jesus quando estava na terra. Para vocês entenderem, não que ele foi mais grande, mas ele realizou, talvez pelo tempo que ele tenha ficado na terra, mais feitos do que Jesus. Para vocês entenderem quem é Paulo. Se Paulo existisse hoje, vocês diriam para mim: bispo, nossa, já imaginou Paulo fazendo um negócio desse, entregando dois irmãos para o demônio? Porque hoje, qualquer coisinha que a gente fala, qualquer repreensão que a gente traz, o que a gente escuta, o que a gente recebe é o seguinte: isso não é papel de um homem de Deus. Se hoje você está na igreja lendo a palavra, seguindo o evangelho, você tem que agradecer a Cristo, lógico, sem dúvida, mas você tem muito a agradecer a esse homem chamado Paulo, que a Bíblia fala que o lenço de Paulo curava os enfermos. Aí eu queria perguntar para esses super crentes, esses super sábios, sabe, esses eloquentes da palavra, aonde você encaixaria Paulo se ele tivesse vivo no dia de hoje? Porque às vezes quando eu repreendo alguém, quando eu chamo a atenção, quando eu falo um pouquinho mais áspero, quando eu chamo algumas pessoas de encapetado, de safado sem vergonha, de vagabundo, como eu falo às vezes, porque vagabundo é aquela pessoa que ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar ganhando alma, ao invés de estar fazendo alguma coisa para ocupar o seu tempo, vem para dentro de um grupo, para dentro de uma igreja, para dentro de uma roda de pessoas, falar mal da vida dos outros, tá? Agora eu imagino o que você diria de Paulo. Paulo pegou e disse: olha, Timóteo, o negócio é o seguinte, estava fazendo a obra, estava aqui sossegado, estava aqui tranquilo, evangelizando, tinha 2 homens que andavam comigo, Emineu e Alexandre, 2 obreiros aqui que estavam comigo fazendo a obra. Esses aí saíram, se desviaram do caminho, e eu achei melhor fazer o seguinte: eu entreguei eles nas mãos do diabo. Paulo foi literal, eu entreguei para Satanás, para que eles aprendam a não murmurar, a não blasfemar, a não desviar da fé. Medita nisso. E depois de você meditar nisso, aí você pensa 2 vezes
se deve atirar pedra num homem de Deus ou não. Não falo só de mim, não, tem vários outros homens de Deus. Depois você pensa se você deve atirar pedra num homem de Deus ou não, que nem estão fazendo aí esse caso desse rapaz aí que entrou dentro de alguns grupos ontem falando que eu era macumbeiro, que eu era um porqueira. Explica para mim isso. Que tipo de homem é esse? E é esse homem, ou homens do tipo desse homem, que muitas das vezes estão em cima dos púlpitos da igreja, se dizendo pastores, e é nesse tipo de homem que muitos que estão me ouvindo agora confiam, é nesse tipo de homem que muitos que estão agora vão atrás, me ouvindo agora vão atrás, é nesse tipo de homem que se levanta contra os servos de Deus, que se levanta contra os homens e mulheres que fazem a obra de Deus, se levanta contra a igreja. Esse tipo de pessoa, é muitas das vezes nesse tipo de pessoa que você que está me ouvindo agora acredita. Aí eu recebo todos os dias, de manhã até de noite, madrugada, toda hora, ligação, mensagem: bispo, ora por mim. Eu pergunto: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu fui na minha igreja, meu pastor disse isso, a minha pastora falou aquilo, minha vida não muda, é só desgraça, é só derrota. É lógico. Olha bem o tipo de igreja, o tipo de lugar, o tipo de pessoa, aonde você está frequentando, a quem você está dando ouvido. E aprenda a analisar as coisas. Jamais eu vou vir num grupo, vou numa igreja, vou num canal, vou falar para alguém se eu não conhecesse. Entenda uma coisa, eu tenho 25 anos, se bem que isso não conta, tempo não conta, a pessoa pode vir amanhã e ser um grande homem de Deus em questão de dias, isso não conta, mas eu tenho experiência de ministério de 25 anos, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu estudei para ser um pastor, para ser um bispo, para estar aqui falando com você. Jamais eu vou falar alguma coisa que a Bíblia não me respalde. Agora, o fato de às vezes nós nos irarmos, ou o fato de eu conversar com você de uma maneira mais áspera, mais grossa, não significa falta de amor. É muito melhor eu ser grosso com você e te botar no caminho certo, do que às vezes ser bonzinho e fazer que nem essas pessoas que vive amaldiçoada e amaldiçoando os outros. Eu não quero isso para mim, não quero isso para a tua vida. A verdade dói, às vezes machuca, mas ela cura. Medite nisso. Tá bom? Deus te abençoe.